nessa ilusão, na vaidade de acreditar nos ídolos. E o Salmo 135, que é um salmo muito parecido com o Salmo 115, parecido porque tem versículos que são idênticos. Diz assim, vou ler tudo, aí trago a reflexão. Versículo 1. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Que convite, irmãos, convite, versículo 13. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das animais. Quem no meio de ti, Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Glória a Deus por essa palavra. E que convite, né? É um convite, é um salmo maravilhoso. E você vê, chama sacerdotes, levitas, os que assistem na casa do templo, os que assistem os atos do Senhor, convida a todos, é uma convocação. Começa convocando os sacerdotes. Aliás, ele já começa declarando que o Senhor é bom, declarando que o Senhor é bom, já no primeiro salmo. E faz a comparação entre a grandeza de Deus e os ídolos. E aqui fala sobre a inutilidade das imagens, que aonde a gente pega, né, o primeiro lugar na Bíblia, aonde condena a adoração, a prostração às imagens, é lá em Êxodo capítulo 20, lá no versículo 3 até o 15, se eu não me engano, que fala que não devemos nos prostrar, não devemos adorar a imagem, não devemos cultuar as imagens dos ídolos. E faz essa comparação entre o Deus vivo e os deuses dos pagãos, que são as imagens de escultura. A grandeza de Deus. Aí narra que Deus escolheu a Israel, que deixa essa escolha de Deus para a gente lembrar que realmente é uma escolha bem significativa. E Deus escolheu a Israel e mostrar a grandeza de Deus de ter livrado o seu povo do Egito e de ter operado maravilhas para libertar o seu povo e dar
o grande Deus poderia fazer, a trajetória de Israel, o povo despreparado para a guerra, mas o tempo todo, durante toda a sua caminhada, pôde contar com a ajuda de Deus, com o livramento de Deus. E também no Salmo 135 fala sobre a importância da gratidão e adoração a Deus pelos seus atos e por aquilo que Ele mostra no Salmo 135 que Deus sempre dá demonstração do seu amor e da sua fidelidade. Essa convocação, ela independe. A gente precisa ver essa convocação aqui como algo significativo, sério, independe. Está chamando a gente para adorar o Senhor. E isso independe de estar alegre ou não, de estar passando por dificuldades ou abastado, com saúde ou não, está bem ou não, independente da situação, nós devemos adorar ao Senhor, porque se nós reconhecermos que o Senhor é bom, e nós devemos reconhecer que Ele é bom, se a gente reconhece essa bondade de Deus, a gente também reconhece que todos os atos de Deus são movidos para a justiça, para a misericórdia, para a verdade e para a graça. Se curvar diante de Deus, respeito por mãos humanas, atrai maldição. A chamada idolatria, a gente sabe que não significa apenas adorar imagens, né? Mas hoje em específico a gente está falando sobre se curvar diante das imagens, se curvar, pedir ajuda, orar aos ídolos, as imagens, seja ela de papel ou seja ela de ouro. A gente falando especialmente sobre isso, toda pessoa que faz isso atrai para si maldição. É um pecado gravíssimo, porque ele desvia o homem da direção certa, da direção à verdade. Então, além de ser uma falsificação do Deus verdadeiro, uma falsificação da imagem da divindade de Deus, também é um desvio do homem, desvia a humanidade, desvia o homem do caminho que leva à direção certa, à direção da verdade. Toda pessoa que faz esse tipo de coisa atrai para si, está debaixo de maldição. Isso, até para ficar bem firme dentro da gente, esse entendimento, a gente pega esse versículo, que é o 18. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Como é que se torna igual? Não tem vida, não tem vida. E é exatamente isso que Jesus veio fazer, trazer vida, e vida com fartura. Essas imagens não têm vida, como está declarado aqui. Não tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não podem falar, tem pés, mas não podem andar. Aí a pessoa fica sem vida, não desenvolve, não tem vida. Não tem vida, e tem muita gente debaixo de maldição e precisa de libertação. Por quê? Porque se curvar diante de Deus, respeito por mãos humanas, leva a pessoa a ficar debaixo de maldição. Olha que coisa maravilhosa que fala Jeremias, capítulo 10. Olha o que Jeremias fala aqui. E antes até de você chegar em Jeremias, comentar, né, que o apóstolo Paulo, ele também fala isso, né, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 20, que todas as pessoas que fazem oferta às imagens, aos ídolos, estão
fazendo oferendas a demônios e não a Deus. Já falei, já repeti, vou repetir, né? Já falei isso várias vezes. Não existe absolutamente nada que a gente possa comparar e dizer isso daqui, este ou aquilo representa o nosso Deus. Não tem. Como diz no Salmo 115, o nosso Deus está no céu, e aqui também, né? Tudo quanto lhe aprove ele fez. Não existe nada que a gente possa comparar com o nosso Deus, possa representá-lo. Não existe nada que possa representá-lo, isto ou aquilo. E aí, esse versículo maravilhoso de Jeremias, capítulo 5, ele diz assim, capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: os ídolos são como espantado em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. E ele completa: não sei se ninguém há semelhante a ti, ó Deus, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aleluias. Então, quando eu meditava nesse versículo, eu acho que para mim, inevitavelmente veio um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, que foi muito polêmico, com certeza tem gente aqui que vai lembrar, quando aquele bispo chutou a santa ao vivo. Alguém lembra? Ele chutou a santa. Eu pensei que não era o tempo de vocês. Fazia muitos anos isso. Lembra, Paulinha? Paulinha era mais nova do que ele, tá vendo? Paulinha não lembra. E deu aquela polêmica toda, né? Não significa, lógico, né? Que a gente, como cristãos, como conhecedores da verdade, a gente sabe que aquilo ali, de fato, era um pedaço de gesso, não significava gol de madeira, não significava absolutamente nada. Lógico que ofendeu os religiosos, porque eles colocam sua devoção a essas coisas, mas o profeta deixa bem claro que esses ídolos de papel, de pedra, de gesso, eles não têm significado nenhum. Eles não podem fazer o mal, porque teve pessoas que imaginaram que a perna do bispo ia cair, porque ele seria castigado, que futuramente, que brevemente, ele seria terrivelmente castigado por aquela santa. Não, essas imagens não podem fazer mal. E como diz aqui Jeremias, não está neles, versículo 5, não está neles também, para se não tenhas receio dele, precisa ter medo. E ele também diz: e não está neles o fazer o bem. Mas muitas pessoas, que palavra usar? Ingênuas, tolas, ignorantes não porque não estudaram, né? Não porque não tem um diploma, mas ignorantes no significado de não entende a palavra, ignorante das coisas da verdade. Acreditam que neles está o poder de fazer o bem, e se dirige a uma imagem e faz pedidos, e cura fulano, e não sei o que, e mais do que isso, né? Ainda, eu acho que não tem, meu Deus, será que tem? Mas acho que ainda tem gente ainda que vai no Santo Antônio e pede um marido e pede para casar. Acho difícil, né, irmão? Mas acho que talvez ainda tenha gente que faça isso. Ou amarra ainda, né, o Santo Antônio deixa de cabeça para baixo e misericórdia. É a reverência que tem aos deuses dele. Vai ficar de cabeça para baixo até ele arrumar marido, até ele casar. Mas as pessoas acreditam que essas imagens
que esses objetos podem fazer bem ou fazer mal, mas seja quem falou isso para eles. Quem falou para os ignorantes que as imagens têm poder, que o Santo isso, que o São Pedro, que o São Santo Antônio, que o São Sebastião, que a Santa isso, a Santa aquilo, a Santa Rita de Cássia, que esses santos podem fazer alguma coisa? Aonde eles encontraram essa informação? Porque não está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Seja todo homem mentiroso. Deus, o único verdadeiro, e a revelação da vontade de Deus está aqui, está escrito. Não tem aqui dizendo que esses santos podem fazer alguma coisa. Ao contrário, diz que aquele que Eclesiastes capítulo 7 morreu, acabou o seu amor, o seu ódio, o seu pensamento, não tem participação de nada que acontece aqui, debaixo do sol. Então, essas pessoas que acreditam nas imagens, elas estão debaixo de maldição. Elas precisam saber duas coisas. Por isso eu estou gravando essa mensagem. Por isso eu não estou trazendo apenas para vocês que conhecem a verdade, mas estou gravando. Elas precisam saber duas coisas. Uma é que, se elas acreditam em imagem, em santo, em santa, em padroeiro e essas coisas, elas estão debaixo de maldição. A outra coisa que elas precisam saber é que Jesus liberta. E o Salmo, ele termina falando, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar lá. Ele termina dizendo: casa de Israel, 19, né? Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, vós que temeis, bendizei ao Senhor desde Sião. Bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Quando vai citando todas essas casas aqui, inclusive aqueles que temem ao Senhor, essa é uma convocação a todos, independente da origem, nacionalidade, para oferecer adoração e ação de graças a Deus o tempo todo. O tempo todo. Está passando por dificuldade? Adore e agradeça a Deus. Está passando por aperto financeiro? Adore e ofereça ação de graças a Deus. Está passando por uma crise na saúde, um diagnóstico? Adore e ofereça ação de graças a Deus, independente da origem, nacionalidade, independente da situação que você está passando. Nós devemos adorar e sempre oferecer ação de graças a Deus. Agradecer, aprenda, exercita sempre um coração grato, independente de qualquer coisa. Deus é bom, como diz no começo, Ele é bom, e todas as coisas que acontecem está dentro dessa bondade. Deus está manifestando a fidelidade dele, a justiça dele, a verdade dele e a graça. Amém, Jesus? Independente de qualquer coisa, a Deus a honra, a glória, o louvor e o obrigada por tudo que Ele tem feito e tem permitido na nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, é tudo visando o nosso bem. Vamos orar em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração.